Olá, meus queridos, minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que essa aula vai ficar gravada e vocês irão poder assistir a todo instante. Mas como estamos falando ao vivo aqui com vocês, né, boa tarde, e vamos para um assunto importantíssimo que é a Grécia Antiga. Gente, a Grécia ela é um conteúdo gigante, é um conteúdo muito extenso. E por ser um conteúdo extenso, o que é que nós vamos ter? Né? Nós temos na prova do Enem alguns temas que são importantíssimos. Então, quando nós falamos em Grécia, a Grécia é dividida em 5 períodos. O chamado período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Do período pré-homérico e homérico, o que é importante para a gente, para um sentido de prova do Enem? Primeira coisa é você ter na cabeça a história da Guerra de Troia. Claro que o slide ele tem tudo, tá? Mas eu vou abordar aquilo que é o principal. Na Guerra de Troia, o que é que se pode falar? Também, tanto em história, na questão de mitos e filosofia também, como também na parte de literatura, com a chamada literatura clássica, com a Ilíada e a Odisseia, que são livros que retratam a Guerra de Troia, né? A Ilíada retrata a vida de Aquiles na Guerra de Troia, e a Odisseia que retrata a volta de Ulisses para o seu reino de Ítaca. Então, o que acontece? Troia é uma guerra que aconteceu de fato, mas que é retratada plenamente dentro dessas obras. E aí fica uma dica de filme, o filme Troia, e também tem uma série que nós temos, né, até na Netflix. Então, você tem, aqui é um mapa da Grécia. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, vocês estão vendo aqui o mouse passando, vários nomezinhos, ó, Atenas, você vai ter aqui a região de Esparta e outras cidades. Por quê? Porque a grande característica da Grécia, que eu quero que vocês gravem, né, é a questão das chamadas cidades-estados. Que essas cidades-estados, elas se formam, né, são as chamadas polis gregas. Porque a Grécia ela não tinha um poder central que comandasse todas as cidades. Cada cidade era independente uma da outra. Por isso que nós temos a denominação polis, cidade-estado. Cada cidade era independente uma da outra. Cada cidade tinha a sua característica política, cada cidade tinha a sua característica social, cada cidade tinha o seu exército, cada cidade tinha a sua característica econômica. E essa fragmentação política é um marco, é o que marca a Grécia. Então, essas cidades-estados divididas nós chamamos de polis. E isso garantia para os gregos, né? Porque, veja, eu estou falando dos gregos de uma forma geral, mas o que é que levava eles a se chamarem gregos? Terem uma própria língua, terem, né, falar o grego e ter a mesma religião. Só que cada cidade, exemplo, Esparta e Atenas, tem as suas características próprias. E é isso que você não pode esquecer. A Grécia marcada por cidades-estados. Cada cidade independente uma da outra. Cada cidade tem a sua característica política, social, econômica e etc. Diante disso, vem o período arcaico, que é quando se forma essas cidades-estados, que vem de uma evolução dos gêneros. E cada cidade tem a sua característica, porque quando nós falamos em período arcaico, vem Esparta e Atenas. Nós falamos só de duas. E nessas cidades, cada cidade tem a sua própria característica. Qual é a grande característica da cidade de Esparta? É aqui onde você vai ter a ideia do militarismo, a militarização dos espartanos. E esses espartanos é onde entra a ideia da política de Esparta, que era um governo oligárquico. O que é esse governo oligárquico? É o mesmo quando você escuta falar em história do Brasil, né? Quando você escuta aquela república do café com leite, ou seja, governo de poucos, em que quem eram esses poucos? Você vai ter os espartanos, que era a elite, né? A elite, os descendentes dos dórios, que tinham o controle total sobre a população. O controle político, só eles tinham participação política, só eles participavam do exército, e o controle econômico era o controle sobre as terras. E existia os periecos, homens livres, geralmente comerciantes, artesãos, que faziam aquilo que os espartanos não queriam. Por quê? Porque esses espartanos se dedicavam principalmente ao exército e à política. E para eu poder me dedicar ao exército e à política, entra a ideia dos escravos, os ilotas. E não esqueçam que Esparta, né, como a Grécia em si, são marcadas é marcado pela chamada civilização escravista. Ou seja, a base, para eu poder me dedicar à política, ao exército, eu não vou ter que me dedicar ao trabalho. Então, quem vai se dedicar ao trabalho?
os escravos. Então, dentro dessa visão militarizada, todo espartano, o homem, ele era dedicado ao exército, tá? Então, ao nascer, ele verificava se tinha alguma deficiência, o que nós chamamos de eugenia, e ele, se não tivesse, ele iria ter a permissão do Estado para sobreviver. Se ele apresentasse alguma deficiência, ele era sacrificado, tá? Então, isso é o que chama eugenia, a perfeição do corpo. E aí eles iam para a GOG, que era uma escola militar, até os 18 anos, e ao chegar, né, aos 18 anos, o que é que acontece? Ele se torna um militar. Até os 30 anos, ele é um militar de guerra só. E com 30 ele ganha cidadania, e dos 30 aos 60 ele é militar e político. Chegando aos 60 anos, ele se torna somente político. E na estrutura política, nós temos a diarquia, 2 reis. Por que sempre 2? Porque Esparta vivia sempre em guerra, um ficava na cidade e o outro ia. Para quê? Porque existia um medo constante de um levante dos escravos. A Jeruse é o que vocês vão ver, o Conselho dos Anciões, que é o que você precisa saber. Os anciões são os maiores de 60 anos. E aí você tem que começar a pensar, caso venha algo numa redação, como tratávamos os idosos no mundo antigo e a relação de tratamento ao mundo de hoje, né? Então, essa questão do tratamento ao mundo de hoje é importante que você tenha, que nós temos que ter leis que garantam ao idoso direitos básicos, né? Que é o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque a sociedade não valoriza. E outra cidade-estado que vai ser importante dentro desse cenário é Atenas. Só que Atenas, a sociedade inicialmente era dividida em terras. Então, quem eram os ricos? Os grandes proprietários de terras, os eupátridas. Classe média, vou usar esse termo, né? Os pequenos proprietários de terras, os agricultores, georgóis. E os tetas são os sem terra, aqueles que não tinham terra, os chamados pobres. Chamados, a tradução disso significa marginais. Marginalizados no processo de distribuição de terras. E eles, obviamente, de início, a política ateniense, ela só privilegiava os eupátridas. É aí que nós vamos ter a evolução política de Atenas, que vai chegar no que eles chamavam de perfeição política, que é a democracia. Só que nessa sociedade existem os estrangeiros, os metecos, tá? Quem era um estrangeiro, gente? Poderia ser um espartano. Ah, professor, mas ele não era grego? Sim, mas ele não pertencia àquela cidade-estado. Então era um estrangeiro. Demiurgo, comerciante, e o escravo, como era escravo na época, se tornava escravo por guerra ou dívida. Esse escravo poderia ser um próprio grego, tá? Que na grande maioria era. Porque não esqueçam, cidades-estados, cidades independentes uma da outra, e que viviam guerreando entre si. Eu coloquei no slide tudo, para que quando vocês forem estudar, você ter acesso. Só que quando nós falamos nessa segunda diáspora grega, ela não é tão importante, ela não é importante para o Enem, mas é quando os gregos eles começam a formar colônias ao longo do Mediterrâneo. Vocês estão vendo aqui, ó, Magna Grécia, ao longo aqui, ó, você vai ter do Mar Negro, tá? E assim sucessivamente. Mas para uma prova do Enem, isso não é tão essencial. E o foco dessa aula é o Enem. E vem a democracia, que aqui sim, aqui é importantíssimo. Quando falamos da democracia, primeira coisa, a tradução é o governo do povo, né? Qual é a ideia que nós temos na democracia? É você ter a isonomia. A isonomia é o quê? Quem é o cidadão? O homem ateniense. Esse homem ateniense, do rico ao pobre, veja, a nossa questão política, o nosso voto, o meu, o seu, é igual ao de qualquer pessoa no Brasil. Tem o mesmo peso. Cada voto é um voto. Então, isso é a chamada isonomia, certo? E que, com a democracia, estabelece o direito do cidadão de ter o seu direito ao voto e seu voto igual a qualquer um. Outro termo que eu quero que vocês coloquem na cabeça é isocracia. Isocracia é o direito do cidadão de exercer o direito de propor e votar a lei. Por isso que a democracia é uma democracia direta. Quando aí você diz, professor, que é a democracia direta? É que você que está assistindo a aula poderá propor uma lei e você mesmo votar a lei. Hoje nós não temos isso. Quem propõe as leis, na sua grande maioria da parte, são os deputados e senadores. E são eles que propõem e eles que votam. Democracia indireta. Na legislação brasileira há uma possibilidade, mas isso eu não vou entrar no mérito disso aqui.
Tá? Então, o cidadão participava diretamente. Então, primeira informação, a democracia se forma, é uma democracia direta e que tem por base a isonomia, a igualdade do voto, a igualdade de todos perante a eleição, ou o voto, etc., e a isocracia, o direito de todos de propor a lei e votar a lei. Quem eram os excluídos? Mulheres, estrangeiros e escravos. Isso aí você não pode. Por isso que a cidade de Atenas e a democracia de Atenas, ela é tida como uma democracia excludente, porque a maior parte da população vivia excluída desse sistema eleitoral. Pense hoje, em média, você tem 52% do eleitorado brasileiro é mulher, são mulheres. Então, o que é que acontece? Então, se imagine tirando as mulheres hoje do processo eleitoral. Olhe como excluiríamos mais da metade da população brasileira. Né? E aí você vai ver o seguinte, o que é o ostracismo, Sérgio? O ostracismo era um mecanismo de defesa dos atenienses da democracia. Aquele que colocasse em perigo a democracia, eles iriam, vamos dizer, fazer uma eleição com a pergunta mais ou menos assim, professor Sérgio, é inimigo ou não da democracia? Se você, cidadão, dissesse que sim, através de uma eleição, você iria, vamos dizer, eu iria ser expulso da cidade, perderia os meus direitos políticos e sair da cidade por 10 anos. Qual é o intuito disso, Sérgio? Enfraquecer politicamente o meu nome. Certo? E aí eu coloquei só alguns pontos aqui importantes, o seguinte, ó, o que é o cidadania? Vocês leiam isso, dê uma pausa, dê uma lida, mas o que é ser cidadão no mundo antigo? Era participação política. Mas ao termo cidadania, que isso aqui vocês vão ver também em sociologia, vocês vão ver hoje, significa o leque, abrange muito mais o conceito, que é basicamente a ideia de você, numa cidade, ter direitos e obrigações. Então, você que está assistindo a aula, independente de você ter ou não o título de eleitor, você é um cidadão, tá? Você pode não ter ainda, estar contido no leque que abrange o direito ao voto, né? Pela questão de idade. Mas você vai ter aqui, ó, você tem os seus direitos, o direito de participar quando chegar o momento e as obrigações. E uma das obrigações suas é a obrigatoriedade de participar do processo eleitoral. Como eleitor, ou como até candidato, certo? E aqui eu coloquei o artigo da Constituição só para que vocês entendam uma coisa. A soberania do povo, todo mundo já ouviu falar, o poder emana do povo. Mas como é feito o exercício desse poder do povo? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que é isso, é o voto, direto e secreto. E ó a isonomia que eu falei para vocês, valor igual para todos. E quem faz parte do processo eleitoral do Brasil? O voto, ele é obrigatório, certo? O voto é obrigatório aqui, olha, tá vendo, ó? E facultado para os analfabetos maiores de 70 anos, é facultado. E vale salientar que os analfabetos, eles ganham direito ao voto nessa Constituição de 88. E para os adolescentes, o que a gente diz assim, os maiores de 16 e menores de 18 anos. E vem a ideia do artigo 5º, que é só para explanar para vocês a isonomia plena entre homens e mulheres, porque ele pode usar isso numa prova falando dos direitos das mulheres hoje, do direito da mulher antigamente. Né? Então, homens e mulheres são iguais perante a lei. Quando é que isso acontece no Brasil? Constituição de 1988. Porque até então o Brasil era uma sociedade, por lei, considerada patriarcal, como no mundo antigo, certo? E aí, a partir de 88, nós temos homens e mulheres sendo colocados em pé de igualdade, em obrigações e direitos, ok? Beleza? Aí eu coloquei só umas chargezinhas aqui, que não esqueça que o Enem ele cobra muito isso, para vocês terem uma noção, né? Que isso é um texto, vocês vão interpretar, porque, como eu disse, ser cidadão, você tem o direito e a obrigação. Então, nós temos direitos. Direito o quê? Ó? Aí vocês vão fazer a análise de vocês em casa. Educação, saúde, segurança. A saúde aqui, ó, e a ideia da educação como o grande fator de cidadania. E você pega que isso ainda é um problema no nosso país, né? No nosso país e na grande maioria do mundo, né? O tripé, saúde, segurança e educação, né? E o período clássico, agora aqui, são períodos de menor importância para uma prova do Enem. Pode cair, professor? Pode. Mas não é, até hoje, muito importante. Mas veja, o período clássico é o período marcado por guerras.
tanto a guerras externas quanto as guerras médicas. Eu acho que muita gente aqui assistiu aquele filme Os 300 de Esparta, e também uma guerra civil entre as cidades, a chamada Guerra do Peloponeso. É o período de apogeu da Grécia e, ao mesmo tempo, um período de decadência. Então, quando nós temos as guerras médicas, as guerras entre os gregos versus os persas, é quando os gregos, eles, vamos dizer, vão ser invadidos pelo o maior império do mundo até então, que é o Império Persa. Primeiro é o rei Dario, na Batalha de Maratona, que é só uma batalha, ele tenta desembarcar tropas e perde. E Xerxes, que movimenta um exército gigantesco, filho de Dario, para invadir. É nesse contexto que você tem aquele filme 300, tá? Que faz referência à Batalha das Termópilas, em que eu não vou entrar no mérito das batalhas por conta do tempo, né? Mas eu quero que vocês observem o seguinte: os persas invadem com um exército gigantesco e as cidades-estados eram independentes uma da outra. E cada cidade, teoricamente, teria que começar a combater sozinha. Só que era um suicídio, né? Era loucura. E é aí que os gregos se unem, mas não vão se unir politicamente formando um Estado só. Eles vão unir militarmente para poder enfrentar o Império Persa. Quem vai estar à frente dessa Liga de Delos, uma aliança militar? Vai ser Atenas, no mar, principalmente, e por terra, o Esparta. Então, as cidades, elas juntam os seus exércitos e todas irão sustentar o exército. Os persas perdem, e aí imagine, a Grécia, um território bem pequenininho, vence o maior império do mundo. Quem se torna agora a grande liderança do mundo? Aqueles que lideram os gregos, Esparta e Atenas. Só que Atenas, como sua característica econômica era o comércio marítimo, Atenas se torna a maior potência marítima do mundo antigo. E ela começa um processo de dominação da própria Grécia. E aí Atenas impõe a algumas cidades, não todas, a Liga de Delos. O que é isso? Vamos manter a aliança. Você vai ter que juntar o seu exército ao meu. Além disso, você vai pagar para mim tributos. E isso é uma chamada política, o quê? Imperialista. E a cidade de Atenas, ela se enriquece tanto dominando as cidades, como ao mesmo tempo pelo comércio marítimo. E aí é quando nós temos a cidade riquíssima, ela vai se embelezar. Fiz questão de colocar aqui o Paternon, né, uma foto atual, mas não foi só feito o Paternon, eles vão embelezar, vão fazer muralhas na cidade, vão fazer prédios como o Paternon, praças, teatros e assim sucessivamente. E agora, o grande ponto é o aprimoramento da democracia, que é quando o cidadão ele passa a ganhar para poder participar da política. Não é ganhar um salário, como a gente é acostumado a sempre pensar. Vamos dar um exemplo, o Estado vai custear, certo, a sua participação política. Então, se você tem um gasto, vamos imaginar, de R$ 100 para participar das eleições, o Estado irá bancar você. Qual é a ideia? É a cidadania plena. Mas não é a cidadania plena de todo mundo participar. Não esqueçam que a democracia é excludente. Mas quem tem o direito à cidadania, o cidadão, não deixa de participar. E é aí que nós vamos ter uma coisa simples, né? Um começa a crescer e o outro vai reagir. Quem eram as duas potências? Atenas e Esparta. Esparta começa a ver a expansão da Liga de Delos, lideradas por Atenas, começar a ver como um problema para a sua sobrevivência. E é aí que Esparta começa a se aliar, tanto por questões políticas, como também pelas armas, por outras cidades gregas, formando a Liga de Delos, ou desculpe, a Liga do Peloponeso. E isso vai gerar no mundo grego o quê? Uma briga, Liga de Delos, liderada por Atenas, e Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. E isso vai gerar o quê? Uma guerra civil. E essa guerra civil dura décadas. E essa guerra, mesmo Esparta vencendo, né, vai ter um vencedor, que é Esparta, mas mesmo vencendo, Esparta se destrói também. É aquela, dois cachorros grandes brigando. Um vai sair vencedor, mas vai sair todo quebrado. E esse enfraquecimento da Grécia, nós chamamos de suicídio grego, porque eles se matam tanto, se enfraquece tanto, que favorece a serem dominados por um povo bem simples,
Ó, um povo, quando eu digo simples, de tamanho territorial, que eu vou botar aqui esse mapa, ó, que é a Macedônia. Mas o que era o Império Persa que eles conseguiram vencer? Gente, era isso aqui, ó, o Império Persa, basicamente isso tudo, ó. Isso aqui é o mapa do Império de Alexandre. Mas, basicamente, o Império Persa era isso aqui, ó, onde eu estou aqui passando o mouse para cá. Isso aqui tudinho, ó. Então, como é que eles ganham dos persas e perdem para a Macedônia? O suicídio grego. E no momento que eles perdem para a Macedônia, o rei Filipe, vale salientar, existe um filme muito bom, Alexandre o Grande, e esse filme, que é Alexandre, esse filme mostra isso que eu estou falando para vocês. O pai de Alexandre, o rei Filipe, ele domina a Grécia, incorpora a cultura grega. E ele começa a se intitular grego. E aí fica uma dica: todos os povos que dominaram a Grécia, eles sofrem influência da cultura grega. Tá? Sofrem influência da cultura grega. Então, isso aí é tanto que a cultura grega ela chega até os dias de hoje para a gente. Isso aí na filosofia, né? A questão da matemática, a própria democracia, é o nosso sistema, né? Político. E aí o que é que acontece? Quando o pai de Alexandre, Filipe, morre, Alexandre é um cara com 19 anos, ele assume o trono e vai começar a colocar em prática um plano de dominar o Império Persa. E ele vai entrar em batalhas e vai vencer o Império Persa, construindo até então o maior império que o mundo já viu. Só que qual é a grande característica da construção do Império de Alexandre, quando ele domina o Império Persa? É que ele vai levar a cultura grega para o Oriente. E a cultura grega, como ele leva? Patrocinando casamento, escolas, criando cidades. Então ele leva o modo de vida grego para o Oriente. Só que essa ida de Alexandre para o Oriente e essa cultura entrando, ela começa, você vai ter o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, uma briga de culturas. Só que no lugar da cultura grega vencer a cultura oriental, ela vai simplesmente se juntar. Então, eles começam a viver uma vida mantendo características da cultura oriental e começa também a juntar essas características da cultura grega, formando uma nova cultura, que é a chamada cultura helenística, que vocês acabam vendo aí em filosofia. Então, o Império de Alexandre, então, quando nós falamos em Alexandre, ele vai ter por base essa dominação do Oriente e vai, obviamente, levar o modo de vida ocidental, grego, para o Oriente. E aí, eu só aqui, essa é uma pintura de Alexandre com o seu cavalo Bucéfalo, tá? Ficam para a história, isso aí vocês podem ver até nesses joguinhos de pergunta. E aqui o Império de Alexandre, que chegou a dominar até territórios da Índia. Veja a extensão do território de Alexandre. Quando ele morre, os generais começam a dividir esse território e o Império de Alexandre entra em decadência, e é quando, basicamente, teoricamente, não é instantâneo, nós estamos tendo a ascensão do Império Romano, que é o nosso próximo tema. Tá? Então, daqui, o que você tem que ter na cabeça? Cidades-estados, aquela denominação de cidade-estado, Esparta e Atenas, a democracia principalmente, e a questão de cidadania, certo? Você não pode entrar na prova do Enem sem saber disso. Então, um abraço para todos vocês. Qualquer dúvida, você entra em contato. Meu Instagram é Prof. Sérgio Augusto, e aí você pode mandar as dúvidas por ele, tá? Ou pelo chat aí do Moçada que Agita. Então, um abraço bem grande. Fiquem com Deus.